Lições Bíblicas Adultos. Lição 6. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Nesta lição se destaca um personagem especial da Bíblia, muito pregado, ensinado, relembrado em termos de liderança, que é Neemias. E nós vamos estudar nessa lição o papel de Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém. E o destaque especial disso aqui não é só a reconstrução material em si dos muros, mas o homem certo que Deus escolheu para executar esta obra. E é bom que se diga que a obra de Deus, em que Ele age e é o dono dessa obra, Ele foi capaz de, em relação a Israel, a Jerusalém, ao templo, à cidade, Deus providenciou tudo que era necessário para a realização dessa obra. Desde a autorização do rei para o envio de Neemias, até os recursos para custear a construção. Esta lição, ela está no livro de Neemias. E alguns versículos chaves da leitura bíblica em classe podem nos dar uma ideia. A leitura toda está no livro de Neemias, no capítulo 1 e depois no capítulo 2. Eu vou ler apenas alguns versículos. Neemias, capítulo 1 e versículo 1, eu vou ler os primeiros 4 versículos que dizem o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, ou Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora, Neemias, no capítulo 2, a partir do versículo 2 até o 5, diz assim: e o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolado e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então o rei, orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Outros textos dão uma continuação dessa história interessante. E foi o que aconteceu. Deus ouviu a oração de Neemias. E Deus, então, abre as portas e o coração do rei para que ele seja enviado a Neemias como emissário do governo, para dar notícias e saber o que estava acontecendo. E o mais interessante, que esse emissário que Deus enviou a Neemias era o seu próprio irmão e mais alguns judeus, que informaram a Neemias acerca da situação que estava em Jerusalém.
Anani contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria e se sentindo desprezados. E falou da situação material da cidade e dos muros. Os muros estão fendidos, as portas de entradas e saídas da cidade haviam sido queimadas a fogo. Era um símbolo de total miséria e desprezo. E por isso, os judeus que viviam lá se tornaram vítimas fáceis de assaltantes que entravam na cidade para levar tudo o que tinham. Neemias ouviu essa informação e, angustiado, ele começa a jejuar e a orar. Mais uma vez aqui o grande segredo para grandes mudanças nas coisas que nós desejamos está na oração e no jejum. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação do seu povo, o povo que morava ainda em Judá. E ele começou a jejuar e a orar. E a oração inicial de Neemias está registrada lá nos versículos 5 a 11 do primeiro capítulo de Neemias. Ele iniciou o seu período de oração, diz a Bíblia, que no mês de Quisleu, que é o mês de dezembro, equivalente ao nosso calendário. E Deus é aquele que ouve as orações. Nada passa despercebido por ele. Não há oração que Deus não ouça. Entendamos isto. Passemos isso para os nossos alunos. Deus ouve todas as orações. Ele não as responde do jeito que nós queremos, nem na hora que queremos. Porque em sua onisciência, ele sabe exatamente o momento exato em que eu preciso da resposta para uma oração. E, na verdade, ele orou e a resposta chegou mais ou menos no mês de Nisan, que é o mês de março, logo a seguir, a resposta que ele precisava. Deus respondeu às orações de Neemias. E como resposta, Deus despertou o rei para assumir não apenas a responsabilidade do empreendimento, porque Neemias era uma pessoa especial dentro do palácio, pessoa da confiança do rei. O rei era simpático a ele, ele era o copeiro do rei, era aquele que experimentava o vinho que o rei ia beber antes do rei beber, para que esse vinho não estivesse contaminado ou com alguma coisa de morte. Então, o copeiro bebia. Mas, na verdade, Neemias era um homem que tinha, não apenas na sua função, mas ele tinha capacidade de liderança incrível. E ele, certo dia, apresentou-se diante do rei com seu semblante triste, choroso. E o rei percebeu. E Neemias então relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que vivia naquele lugar. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: "Que me pedes agora?" Indicando que o rei estava disposto a fazer alguma coisa por Neemias para tirar aquela tristeza do coração de Neemias. A Bíblia diz que Neemias orou ao Deus do céu para que ele pudesse responder ao rei exatamente aquilo que o rei precisava ouvir. Em um momento, Neemias teve a sua chamada, logo depois, para ir a Jerusalém confirmada. E ele respondeu ao rei: "Peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique." É interessante que Deus despertou o rei para atender ao pedido de Neemias. E Neemias, então, inteligente, para não sair de lá com as mãos abanando, recebeu uma carta de apoio total e de autoridade da parte do rei, dirigida a todos os governadores da região que pertenciam àquele império. E ainda uma carta de ordem
para que tudo que aquela construção necessitasse fosse providenciado. E é tudo que Deus faz. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias aconteceu. Deus, sem dúvida, é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens, mas não para Ele. Deus faz milagres. Deus faz milagres. E eu louvo a Deus por causa disso. A gente aprende uma coisa muito interessante acerca de Deus. É que Deus trabalha por intermédio do seu povo para realizar obras, às vezes consideradas humanamente impossíveis. E quando ele faz isto, ele costuma tomar pessoas em especial dentro do povo, moldar essas pessoas nas características de sua personalidade, experiência, e treiná-las, de modo a prepará-las para o seu ministério, para o trabalho que faz. É assim que Deus faz. E assim que Deus fez na vida de tantos líderes, que hoje tem uma história linda para contar, com tantas e tantas experiências. Mas o início de todos, e de todos nós, foi aquele início de aprendizagem, de treinamento. E é isso que a gente precisa aprender. Deus escolhe pessoas que às vezes não contam com aquilo. Eu, pessoalmente, gosto de contar minhas experiências para servir de exemplo. Filho de pastor e de pioneiro da Assembleia de Deus no estado de Santa Catarina, eu tinha a chamada de Deus no meu coração. Mas na minha adolescência, eu fiquei assustado com algumas angústias e tristezas, porque passou meu pai, em função da maldade de pessoas, calúnias, mentiras, perseguições. E eu então, na minha adolescência, com 13 anos de idade, eu me propus nunca ser um pastor. Eu gostava da igreja, eu fazia as coisas da igreja, na música, na palavra, até como professor de escola dominical. Mas eu propus não ser pastor. Até o dia em que Deus resolveu romper com essa oposição minha a fazer a sua vontade e me surpreender com uma chamada especial. E então eu não tive mais alternativa. E não me arrependo absolutamente do dia em que eu coloquei a minha vida inteiramente para Ele. Inteiramente para Ele. É assim que Deus faz. Deus me chamou num culto, usando um homem que não me conhecia, nem sabia quem eu era, para profetizar e para dizer que Deus havia me escolhido para a sua obra. E eu não podia mais fugir. Mas eu era novo, muito novinho. Nessa época eu estava com 17 para 18 anos de idade. Então o grande homem de Deus chamado J.P. Colenda olhou, chamou, disse: vem cá, moço, você é novo, você precisa aprender e você precisa ir para a escola teológica. E eu fui para o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba, sob a liderança de João Colenda Lemos, que era sobrinho do pastor J.P. Colenda, da irmã Doris Lemos. E sob a liderança daqueles homens, eu aprendi, vamos dizer, as primeiras letras da palavra de Deus para me tornar o pastor que sou hoje. E eu louvo ao Senhor por isso. Deus me tomou do meio do povo. Todo o povo assistiu e ouviu Deus, a chamada que Deus fez por mim. E Neemias quem era? Neemias era um homem comum, numa posição especial no palácio do rei. Ele estava seguro na condição de ser uma pessoa bem-sucedida como copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia. Na verdade, ele não possuía poder para além do trabalho que ele fazia de confiança, de ser o copeiro do rei. Mas era um homem que tinha inata dentro dele um poder de liderança, uma grande influência. Vejam só,
70 anos antes de tudo isso acontecer, Zorobabel havia planejado a reconstrução do templo de Deus. 13 anos haviam se passado desde o retorno de Esdras a Jerusalém, que havia ajudado o povo em suas necessidades espirituais. Agora, quem aparece? Neemias era necessário. Exatamente Neemias, o copeiro do rei, se torna o grande líder espiritual. E o seu livro, a história dele, no seu livro, na Bíblia, é uma história de grande aprendizado em termos de liderança. Do início ao fim, Neemias orou a Deus pedindo ajuda para ele cumprir aquele ministério. Ele nunca hesitou em pedir que Deus se lembrasse dele. E é interessante que Neemias sabia que a missão parecia impossível, mas Deus o ajudaria a ter uma capacidade de liderança, e ele demonstrou uma liderança incomum para enfrentar os seus inimigos mais terríveis. Eram inimigos internos e inimigos externos. Inimigos de Israel que admitiam de má vontade, com temor, e eles se opuseram a Neemias, para que Neemias parasse, desanimasse de lutar. Mas Neemias não parou. O despertamento do Espírito na sua vida o tornou uma pessoa capaz de prevalecer e de permanecer fiel ao princípio de trabalho a que Deus havia chamado. Então é fundamental esse aspecto na vida daqueles que lideram a obra de Deus. Bom, até aí tudo bem. Neemias chegou a Jerusalém. No capítulo 2 do seu livro, nos versículos 7 a 11, Neemias inteligentemente faz o levantamento da real situação dos muros. Ele procurou saber o que deveria fazer. Diz a Bíblia que ele saiu à noite, na companhia de alguns poucos homens, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo em Jerusalém. Notaram a presença dele, mas ninguém sabia qual era o seu objetivo, qual era a finalidade da sua visita naquele lugar. Até que Neemias, depois que tomou o pé da situação, ele declarou a sua intenção de reedificar os muros. A primeira coisa mais importante da nossa vida é cercar-nos pelos muros que protegem a nossa vida espiritual. Ele inteirou-se da verdadeira situação dos muros de Jerusalém e sabia que a cidade corria risco o tempo todo com os muros quebrados, cheio de buracos. Então ele tinha que fechar esses buracos, ele tinha que refazer novas portas, e as portas de uma cidade naquela época não eram essas portas pequenininhas que nós temos dentro dos nossos apartamentos, das nossas casas. Eram portas gigantescas, super pesadas, que não podiam ser movidas por um homem só. Não podiam. Nós só tivemos a história de uma vez, de Sansão, que com a força do Senhor arrancou as duas portas da entrada da cidade, colocou sobre a cabeça e foi para um vale deixar as portas, deixou a cidade sem portas. Então era fundamental que ele cuidasse da segurança da cidade, começando a reconstruir os muros. Embora Neemias tivesse chegado até como governador, porque ele recebeu essa autoridade, com plena autoridade do Império Persa, ele não fez nada durante pelo menos 3 dias e nem contou a ninguém os seus planos. Ele estava, na verdade, totalmente dependente de Deus, esperando em Deus, ao invés de precipitar-se, confiando na sua própria capacidade. Ele passou a fazer uma inspeção cautelosa e cuidadosa nos danos causados nos muros, especialmente pelos inimigos dos judeus, os samaritanos e outros povos. E é isto
ele começou também a calcular as despesas que ele teria para a reconstrução. É interessante o poder de liderança que ele teve. Um poder de liderança com a cabeça no lugar, sabendo o que deveria fazer. Mas, quando tomou pé de toda a situação e que sabia o que tinha que fazer, e deu informação ao próprio rei Artaxerxes sobre a sua situação, então ele iniciou o levantamento dos muros, alavancando forças do próprio povo, e o plano de Neemias está lá no capítulo 3 do livro deles. Ele dividiu a tarefa de construção em várias partes. E para cada parte da cidade e dos muros havia uma porta. Simultaneamente, lado a lado, haveria pessoas encarregadas de levantar um muro ao longo de toda a extensão, e muitas delas edificando, na verdade, o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa, para facilitar o trabalho. Ele organizou grupos, por exemplo, encarregados de levar entulho, de trazer material, de juntar material. E a verdade é que o povo se animou e, diz a Bíblia, se inclinou a trabalhar. E logo era possível notar que os muros cresciam, as roturas e os buracos começaram a ser tapados completamente por uma liderança eficiente. A tática de Neemias foi fundamental. Ele teve a tática de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro. Isso é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas, principalmente no trabalho de evangelização. Mostrar que o trabalho de evangelização não é para quem tem o título de evangelista. A evangelização é missão da igreja, de cada crente em particular. E Neemias, ele aproveitou a todo o povo. Ele tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar e designava a cada um para a sua função. Assim também nós, assim também o pastor de igreja. Na direção do Espírito, ele deve orientar os crentes a entregarem-se a Deus para a realização da obra de Deus. A união dos judeus ficou ameaçada. Não faltou oposição naqueles dias. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela obra estava ameaçada, porque surgiu lá entre eles, quando Neemias juntou todo mundo, pobre e rico, e quem tinha competência e quem não tinha competência para fazer a obra, ele percebeu que começou a haver uma certa dificuldade de relacionamento entre pobres e ricos entre os judeus. Neemias tomou conhecimento do problema, percebeu isso pelo Senhor, e a Bíblia diz que sabiamente ele resolveu. E a obra prosseguiu. A obra prosseguiu. É interessante que no levantamento dos muros, ao ser levantada essa oposição, Neemias soube resolver o problema e conseguiu vencer aos opositores, fazendo com que esse assunto esse problema pudesse ser resolvido. Há uma coisa que é muito importante. O muro, afinal de contas, acabou sendo concluído. E essa vitória teve uma repercussão enorme no próprio Império Persa. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Tiveram que reconhecer. Quando as pessoas lá de fora percebem que há alguma diferença milagrosa na vida do povo de Deus, eles são obrigados a reconhecer que o Deus dos crentes é um Deus que responde, é um Deus que opera livremente e poderosamente. Uma outra verdade acerca do muro é que esse muro, depois de concluído, foi
solenemente inaugurado. Solenemente inaugurado. O que é que fez Neemias? Ele convocou todos os levitas, os filhos daquela família que tinham uma missão sacerdotal na casa de Deus, a fim deles dedicarem aqueles muros com alegria, cantando e louvando o Senhor com instrumentos como saltério, alaúdes, harpas, instrumentos de percussão, e houve grande alegria. Para que isso pudesse acontecer, e essa celebração pudesse acontecer com eficiência, os sacerdotes purificaram-se, como exigia a lei mosaica, os levitas também, logo também todo o povo se purificou e se limpou, e as portas e o muro reedificados foram também purificados. Esse ato de dedicação fez com que, diante da casa do Senhor, diante da casa de Deus, houvesse a oferta de sacrifícios especiais. A alegria de Jerusalém foi tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. É assim que acontece, é assim que Deus traz a bênção para o seu povo. Os muros nos trazem um ensino simbólico muito importante. A Bíblia fala de muro usando uma figura de linguagem e fala da salvação como um muro. Em Isaías 60:18 diz assim: aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Isaías 60, versículo 18. Ainda no mesmo livro do profeta Isaías 26:1, diz assim: uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuros. Então, um dos símbolos da salvação recebida é muro. Quem recebeu a salvação em Jesus Cristo e está convicto dela, está protegida por essa salvação. É por isso que o diabo não toca em quem cuida direitinho desses muros. O muro da salvação fala da proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro desses muros. Isto é fundamental. O muro da salvação é também uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Caríssimos professores, fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas. Porém, a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. A Bíblia nos diz assim: eu, o Senhor, não mudo, o Deus imutável. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Tanto é que em 2 Coríntios, Paulo fala: que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma, é claro. Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Só há um Senhor, só há uma porta, só um meio de sermos salvos. O fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que haja uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer, não. O respeito, o livre-arbítrio de cada crente prevalece. Não temos aqui a ideia, respeitosamente falando, a ideia calvinista, de que uma pessoa, uma vez salva, ela é salva pela graça irresistível de Deus, porque entende os calvinistas que o homem perdeu o seu livre-arbítrio quando o pecado entrou na vida do homem. Então, porque ele não tem condições, quando ele é salvo, quando alguém é salvo, ele é salvo pela graça de Deus, que escolhe a quem quer como quer. E mais do que isso, significando que a pessoa não tem o direito de fazer o que quer. Não, não é isso. Você é um crente, está dentro dos muros,
Então não saia para fora dos muros. Porque fora dos muros da salvação está o reino do mundo. Dentro dos muros da salvação está a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o seu lugar, lugar da comunhão, lugar da correção, lugar da bênção, lugar da prosperidade, lugar do crescimento. E isto é fundamental. Amém? Isto é muito importante. Paulo disse certa feita aos Gálatas 6,14, ele disse assim: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Permaneça dentro dos muros. E é isso que é fundamental a gente entender e ensinar, né? Eu gosto da palavra de Paulo, quando ele diz assim aos Filipenses 3:7, ele diz assim: o que era para mim ganho, reputei-o por perda por Cristo. Finalmente, o que é que descobrimos? Que a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer. E passa a orar: seja feita a tua vontade. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é procurar manter-se dentro dos muros da salvação que tem por base a palavra de Deus. Essa é a lição que nós aprendemos hoje. Na reconstrução da nossa salvação, da nossa vida espiritual, permaneça fiel ao Senhor. Permaneça fiel aos muros que foram construídos para proteger a sua vida do pecado, do diabo e do mundo. Deus abençoe você. Que você passe isso para seus alunos de uma forma muito especial. CPAD, a editora da Escola Dominical.